Bom dia, hoje dia 28 de agosto de 2025. O texto de hoje encontra-se em Juízes, capítulo 16, versículos 4 até o versículo 22. Sansão e Dalila. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela e disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você porque ele é tão forte, e como é que poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que deve fazer? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas do arco como se fossem fios de linha queimada. Assim, eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Sansão respondeu: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos esperando no outro quarto, mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez o que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: por que você diz que me ama e isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão então ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com os correntes de bronze. E o puseram para trabalhar na prisão virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Até aqui a leitura de hoje. Novamente, Sansão se apaixona por uma mulher. E como dizem hoje, o homem apaixonado parece que fica cego. Parece que quer ser enganado. Dalila, a mulher por quem ele se apaixona, uma linda mulher, é chamada pelos 5 governadores da Filisteia e recebe uma proposta: descubra para nós como deixar Sansão fraco e você receberá 1.100 barras de prata de cada governador. Ficará rica. Quem amava era Sansão. Dalila passou a viver com ele por conveniência. Queria o dinheiro, a prata dos reis. E ela começa a pedir a Sansão como que ele mantinha a sua força. E Sansão vai contando histórias, falando coisas para ela, e ela vai fazendo. E é incrível como um juiz de Deus, por paixão, parece que não percebe o que está acontecendo. Porque cada vez que ele diz a ela a forma como ele poderia ser dominado, essas coisas acontecem e os filisteus vêm tentar pegar ele.
Mas Deus também usa isso como um plano. E talvez até como uma lição para Sansão. Às vezes nós recebemos muitas coisas de Deus e simplesmente não as usamos em benefício dos outros, não usamos da forma correta, não fazemos o que tem que ser feito com o dom ou com aquilo que Deus nos deu. E Sansão vai até o ponto que ele conta à sua mulher, que ele estava apaixonado, como é que ele mantinha sua força. Feito isso, diz o texto, ela o fez dormir no seu colo, chamou um homem e cortou os cabelos de Sansão. Veja que Sansão até aquele momento não acreditava daqui a pouco que a esposa dele fosse realmente fazer isso. A paixão dele pela mulher era tão cega, a paixão dele pelas coisas aqui do mundo era tão grande, que ele acabou revelando o seu grande segredo, aquilo que Deus tinha dado a ele e ele devia manter escondido. E ela chama novamente os homens que estavam escondidos no quarto ao lado, e ele levanta rapidamente para se defender e descobre que Deus o havia abandonado, pois ele havia revelado o seu segredo, coisa que Deus não o tinha autorizado. E assim, Sansão é amarrado, tem os olhos furados e é colocado na prisão, e diz aqui, começa a trabalhar na prisão virando um moinho, virando atração, virando motivo de chacota dos filisteus. Quando Deus lhe dá uma missão, quando Deus te determina alguma coisa, faça em silêncio. Não deixe que as paixões que ocorrem nesse mundo possam atrapalhar o seu objetivo, aquilo que Deus determinou para você. Seria mais fácil, muitas vezes, não estar aqui hoje, por exemplo, fazendo a leitura bíblica, falando de Deus, levando a palavra de Deus para vocês. Eu poderia estar ainda dormindo, eu poderia inventar uma desculpa para não gravar hoje, mas eu entendo que é um trabalho que Deus me deu a oportunidade de fazer, e sendo assim, não posso abrir mão dele. Não abra mão da palavra de Deus por paixões deste mundo. Não abra mão do amor de Deus por amores que estão e são deste mundo. Pense nisso. Não perca as forças por contar aquilo que não deveria contar. No mundo de hoje, a inveja é um dos maiores males que nós temos. Se você sair por aí contando os seus planos, contando aquilo que você vai fazer, aquilo que você faz e que dá certo e que dá retorno garantido para ti, a inveja, que é um dos maiores males deste mundo, pode vir a te afetar e destruir aquilo que você está fazendo. Não deixe, não conte aos outros todos os seus planos. Faça em silêncio. Agradeça a Deus pelo sucesso, agradeça a Deus pela oportunidade que está tendo, mas faça em silêncio. Não conte o segredo, mas sim leve a palavra de Deus para todas as pessoas. O segredo do sucesso está em arrebanhar almas para o Senhor. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos no correr deste dia. E nos encontramos novamente amanhã, 7 horas da manhã, para um novo texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.